A gente vai bater um papo aqui sobre salmos, sobre a estrutura poética de salmos, os salmos do rei, o louvor em salmos, o divã para a alma, né? Até porque nos momentos de crise, o livro de salmos parece uma terapia, os ensinos, né? As coisas que a gente pode aprender com o livro de salmos, a partir mesmo do salmo 1, onde ele fala, né, que vai bem o homem que evita fazer algumas coisas e faz outras coisas, ao contrário de algumas pessoas por aí. E nessa situação, pegando aqui o início, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses louvores, né? Tanto que você deve ter observado que você não vai ouvir um pregador falando salmo capítulo tal, você pode reparar isso. Por quê? Porque o salmo era um inário, era uma coletânea, de louvores. Então não era como uma situação de livros que a gente tem e que a gente divide em capítulo. Por isso, é claro que é claro que talvez você diga, principalmente você que já fez introdução bíblica, mas os livros originais não tinham capítulos nem versículos. Verdade, mas ainda assim, o livro numa estrutura narrativa, por exemplo, cabe bem capítulo para ele. No caso de Salmo, não cabe bem, por quê? Porque são vários salmos que foram colecionados, então é salmo de número 1, de número 2, número 3, porque não é parte de um todo, como os capítulos de um livro que mostra blocos em que você tem uma sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem isso, né? Cada salmo é um salmo. É como se de repente nós fôssemos pegar um inário aqui e aí cada um de vocês compusesse um hino. E o que ia acontecer? Não seria capítulo, seria hino de número tal, 3, 6, 9. Então teríamos 10 hinos. Não seriam 10 capítulos, seriam 10 hinos. Agora, se nós escrevêssemos 10 percepções acerca dos milagres, capítulo 1, escrito por Luciene Soares, viu? Então, não foi nem Moraes, não foi Luciane, não foi nada disso. E aí, por exemplo, se a gente fosse escrever dessa forma, aí sim, cada capítulo organizado de acordo com essa temática. E a gente, por exemplo, tem as classificações dos salmos, a gente tem a teologia do louvor e a importância, né, do saltério em relação, inclusive, aos ensinos, o aspecto terapêutico do próprio salmo, que você, por exemplo, quem no momento de crise não é abençoado quando lê o Salmo 42? Porque você percebe que o salmista está passando, né, por algo que você também está passando, e você verifica que, embora seja a palavra de Deus, embora ele seja homem de Deus, ele é ser humano igual a você e também fica abatido, precisa esperar em Deus. Escuta o pessoal dizendo que ele está com um problema espiritual, porque só por isso que se justifica o que ele está passando de ruim, e assim por diante, né? E aí, pegando a questão da estrutura poética do próprio livro, Salmos é um livro de louvores e orações, como falamos aqui, que vai sintetizando a história da salvação de Deus para com Israel. E aí a gente encontra nesse livro a mais alta expressão da poesia hebraica, o que é chamado de paralelismo, né? E a gente tem, no caso, algumas espécies de paralelismo. Estamos na página 64. A gente tem, no caso, o sinonímico, o antitético, o progressivo e o climático. Bem, se nós pegarmos aqui no caso do sinonímico, lendo é aquele que ocorre quando a ideia da primeira linha do poema é expressa na segunda, por meio de palavras sinônimas equivalentes. Nesse paralelismo, as palavras são substituídas por termos equivalentes. Por exemplo, o nome de Deus na primeira linha é substituído por Javé na segunda linha. E aí a gente tem alguns exemplos e pode observar, Salmo 114, você está vendo aí, na página 64. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó aqui a gente está vendo que é Israel, né? De um povo bárbaro,
O mar viu isto e fugiu. O Jordão fugiu também, tornou atrás, certo? Os montes saltaram como carneiros e os outeiros saltaram como cordeiros. Então, a gente vê essa questão do paralelismo sinonímico. E a gente tem, pegando aqui, o antitético. A ideia, página 66, uma ideia em que a primeira linha é apresentada na segunda pela evocação da ideia contrária. Vamos observar aqui: odeio e abomino a falsidade, mas amo a tua lei. Então, aquela ideia de haver um paralelismo, sendo que esse paralelismo já é antitético. Então, são teses que se contrapõem. Eu amo algo e odeio o outro, né? Enquanto o sinonímico é como se de repente eu amo lecionar, adoro ser professor. Estou falando a mesma coisa em duas frases, né? Agora, por exemplo, eu amo lecionar, mas eu odeio dar aula de noite. Então, assim, eu estou colocando um contraponto, né? Algo que assim eu gosto e não gosto, né? de algo. E aí, por exemplo, tem outros exemplos aqui, mas isso daí você pode ver depois. E além, a gente falou do sinonímico, antitético, tem também o progressivo. No caso do progressivo, ele vai ser sintético em alguns livros. Antitético é porque é antitese, né? Ele é contra uma coisa. E sintético, a gente percebe que assim, você tem, pegando o raciocínio da filosofia, você tem uma tese, a antítese, que é o contraponto à tese, e a síntese, que é o resultado do que aconteceu da tese em contraponto com a antítese. E aí, nesse caso, aqui, em alguns casos é sintético, e aqui na obra é progressivo, em que o pensamento da primeira linha é completado e desenvolvido na segunda linha. Por isso, sintético, por isso síntese, por isso progressivo. E aí a gente, por exemplo, vai observar aqui o versículo 2 do Salmo 29. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Aí a gente vai reparar aqui que no verso 2 a gente encontra na primeira linha um pedido para que os povos deem glória. E na segunda, esse pensamento de glorificação é ampliado para explicar como essa adoração deve ser feita. No versículo 11, a ação do Eterno em favor do seu povo, na primeira linha é ampliado, na segunda. Então a gente verifica, né? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Como é que a gente faz isso? Adorando o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. É assim que ele faz, certo? E aí, um outro exemplo aqui de paralelismo progressivo. A gente tem, os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. O mandamento do Senhor ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Então, a gente, por exemplo, vai observar que a segunda linha, ela dá uma complementaridade, né? Ela deixa claro assim, olha, é isso aqui, né? Olha, o Senhor faz isso desse jeito, né? É um jeito com a ideia de completar o que foi dito na primeira. E aí a gente falou sinonímico, antitético, progressivo ou sintético e climático. Bem, em relação ao climático, é aquele que apresenta a ideia de um clímax, porque nele uma palavra do primeiro membro, da primeira linha, ela é deixa eu ver aqui, ela é repetida na segunda linha, com o objetivo de acrescentar-lhe algo, sublimá-la ou realçar o seu sentido, levando-a ao ápice do pensamento. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. Os mares levantaram, ó Deus,
Os mares levantaram a sua voz, os mares levantaram as suas ondas. Então a gente vê que, olha, os mares se levantaram. Aí repete, os mares levantaram a sua voz, para deixar claro o barulho que o mar fez. Mas como é que o mar levantou a sua voz? Os mares levantaram as suas ondas, para que não houvesse dúvida para o leitor de que o mar não fala, entendeu? A gente, olha, Senhor, os mares estão se levantando. Como assim, fulano, os mares estão se levantando? Os mares estão levantando a sua voz. Como assim o mar está levantando a sua voz? Os mares levantaram as suas ondas, Pedro Borges. Deu para entender? Então, a gente vai observar isso no Salmo 93, versículo 1 e 3. E aí, quanto à questão do procedimento poético, na poesia hebraica, a gente tem estrofe e estribilho, que a gente chama de coro, que estão situados no interior da composição e, por serem mais perceptíveis, ajudando-nos na identificação das estrofes das canções. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vai reparar isso com recorrência. No capítulo 2, falando dos salmos do rei, o livro de Salmos na Bíblia hebraica recebe o nome de Sefer Tehillim, palavra que significa o livro dos louvores. E a influência de Davi no louvor dos hebreus: ele era pastor de ovelhas, sabia tocar muito bem a harpa e era inventor de instrumentos. E é bom observar que nem todo salmo é escrito por Davi. Você vai reparar, inclusive, que em algumas Bíblias está escrito até a autoria dos salmos, né? É claro que a parte que complica um pouco a nossa vida é porque tem traduções da Bíblia que tem anotação de cabeçalho, e anotação de cabeçalho que não consta dos originais. Mas agora, quando você vê ali Salmo de Davi, no hebraico está Mismor le Davi, ou seja, está deixando claro quem escreveu aquele salmo. Mas assim, tem uns que falam assim, Salmo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, ou então que nem a gente vê até no próprio Novo Testamento, né? Aconteceu não sei o que, não sei o que, aí você vê aquilo em negrito, aí às vezes a gente pensa que está no texto bíblico, e não está. E aí é importante a gente ficar atento. Por quê? Porque a gente corre o risco de repetir uma coisa que a Bíblia não está dizendo, e às vezes o tradutor, ele colocou ali. E diz o ditado, né, que todo tradutor é um traidor, porque ele acaba interpretando. E quando ele interpreta, ele coloca o que ele pensa na interpretação. É como, por exemplo, a questão da própria pregação bíblica, e eu espero não colocar vocês em situação difícil com os pregadores das igrejas de vocês. Mas o que acontece? O pregador na igreja, ele abre a Bíblia e ele interpreta o texto e comunica o texto. Dependendo de como ele interpreta o texto, ele vai passar para frente. Os 3 mais novos aqui talvez não tenham visto essa matéria, né, do Fantástico, mas os demais, que são mais experientes, não mais velhos, certo? Devem lembrar de uma matéria, né, de um pastor que estava mantendo relações sexuais com uma ovelha da sua igreja, com o consentimento do marido, porque a família entendia que era da vontade de Deus. E os moradores do bairro, viu? Então foi YouTube, ou foi Fantástico? Ah, sabia. E aí nisso, porque tem muito tempo esse vídeo, e aí os moradores do bairro, que não conheciam Bíblia, né, que não sabia nada de Novo Testamento, nada do Antigo Testamento, falava assim, isso está estranho. Mas o irmão lá não... Aí, o repórter foi no marido da mulher, né? E aí o marido da mulher... Gente, vocês estão rindo, o negócio é triste. Aí, e o marido da mulher está assim, não, mas fazer o que, né? Foi Deus que quis, e Deus mandou, não sei o que lá, e tal, né? E o jornalista assim, cutucando e vendo que assim, o homem estava de boa, assim, estava triste, obviamente, né? Não tinha como ficar alegre com um negócio desse, né? E aí nisso, assim, estava abatido, mas entendendo que era um sacrifício pela obra de Deus. E aí o jornalista foi no pastor, e o pastor abriu a Bíblia e pegou o texto de Oséias. Exatamente. E aí o que acontece? Você não é casado não, né? É meu filho. Não, a questão não é ser seu filho, é ser casado, mãe.
calma. Então, por isso... eu achei estranho agora. A resposta dela eu não entendi. Agora, por exemplo, agora eu entendi a gargalhada dele, porque me dá dor aqui só de pensar. Hã? Tá vendo? Porque é conectado. E aí, nesse caso, assim, o jornalista foi no pastor. O pastor pegou o texto de Oséias. E aí, por causa do adúltera e adultera, né? Ele viu aqui, não, adultera. E aí, nisso, o jornalista falou, mas o acento aqui não é adúltera? Aí ele, Deus tem uns mistérios, né? Que a gente não consegue entender. Gente, é incrível. Numa boa, eu não acho que o pastor foi malandro, porque eu acho que assim, se ele fosse um pouquinho malandro nesse negócio, nem receber o jornalista receberia, né? E eu também não acho, que assim, esse membro dessa igreja, eu não acho que assim, ele devia estar assim, deixa pra lá. Não, eu acho que ele acreditava mesmo, de coração, eu acredito nisso, né? E assim, eu olhei para uma situação dessa, né? E observei que, onde eu quero chegar com isso? Eu não estou dizendo que você tem que desconfiar de todos os pregadores. Eu só estou dizendo que assim, você ouve o pregador e lê o texto. Porque uma coisa é ele trazer um dado que você não conhece. Outra coisa é o básico que a gente aprendeu na escola da interpretação de texto. Atirei o pau no gato. Ué, quem que atirou? Fui eu, né? Então assim, atirou em quem? No gato. E, assim, se a gente não souber o básico disso daí, aí complica a leitura bíblica, né? Porque assim, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Se você não tiver um pouquinho de noção da linguagem humana, Deus não vai falar com você através da Bíblia, né? O brabo é que quando eu falo isso, aí um analfabeto funcional que sabe ler, mas não sabe o que está lendo, né? Ou ouve, mas não entende o que você está falando, vai dizer que estou falando que Deus não fala com as pessoas. Mas então tem de tudo. Tá rindo o quê? Aí pregador sofre muito com isso, porque você fala um negócio, o cara entende o outro, passa para frente o outro negócio e a outra pessoa, já com a ajuda do Satanás, acredita no que o outro diz, entendeu? É mais ou menos assim. E aí, oi? Você está falando de uma coisa que certamente foi há muito tempo atrás. Foi bastante. Se a gente pegar a igreja de 20, 30, 40 anos atrás, que tinha um poder dos pastores, da liderança, e o que eles falavam, né? No seu poder de santidade, santificação. Entendi. As ovelhas ouviam e aceitavam. Porque o pessoal pensa assim, não, ele é o pastor. Ele não vai vacilar nisso aqui. Quando o pastor errava, de verdade, se eles viam, a igreja toda quebrava. Hoje a igreja é mais sagrada. Hoje em dia o pastor não vai conseguir fazer. Não, hoje o pessoal erra de sem vergonha. Não tem nada a ver com o pastor mais não. Hoje porque às vezes o pastor orienta até certo, mas o povo ouve errado. E aí nesse caso, né, por exemplo, a respeito desse assunto, né, eu não sei se dá para observar que assim, você vai no máximo, no mínimo, olhar o texto. Se o pregador fala que 1 mais 1 é 2, você já tem que saber, não, realmente. Uma coisa é ele ir para o hebraico e grego quando você não conhece hebraico e grego, né? Uma coisa é quando ele vai, né, para uma pesquisa arqueológica que você não teve acesso, é uma coisa. Outra coisa é o texto que está ali na sua cara, né? E você está vendo ali. Aí é uma questão, às vezes, até de preguiça de alguns membros, né? Eu costumo dizer quando eu estou pregando, né? Que assim, é muito comum quando você vai pregar, o pessoal fica em pé para a leitura bíblica. E eu sou daqueles que prega um capítulo inteiro, versículo depois de versículo. Aí, o que eu faço? Eu aviso antes, né? Para não deixar a pessoa em pé sem graça, né? Eu falo assim, eu vou ir comentando versículo por versículo, né? Se é uma igreja, por exemplo, a minha, graças a Deus, eu tenho 1 hora para pregar, né? Então o culto é 2 horas, deu 8 horas, o pessoal já me passa a palavra, né? E aí é diferente, eu leio o capítulo inteiro, pode ter 20 capítulos, 30 capítulos, aquele negócio todinho. Mas na maioria das igrejas, né, o pessoal canta, senta, levanta, vamos de novo, canta de novo, mais uma vez, né? Os mares sempre espantam e vamos que vamos, né? Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. E aí quando falta 20 minutos, agora vamos ter... 20 é muito, né? Vamos agora à parte mais importante do culto, né? E aí, né, nesse caso, graças a Deus desse mal eu não sofro. E aí... aí dá para fazer isso. Agora, em algumas outras comunidades, eu falo assim, irmãos, olha só, vamos nos assentar, ou por elegância eu leio um versículo só para não dizer que eu não li, porque tem muito disso também, né? Porque assim, às vezes
a Gisele, minha esposa, que implica comigo às vezes, porque eu não tenho o costume de sempre usar a Bíblia por causa dos óculos, que eu tenho que botar para ler e tirar para falar. Então eu levo o celular ou eu levo o computador. Aí ela fala, mas leva a Bíblia. Por quê? A Bíblia está em tudo quanto é canto. Mas a cabeça de cada um, né, faz com que a pessoa entenda que o pastor vai pregar sem Bíblia. Eu não sei de onde algumas pessoas tiram isso da ideia, porque na minha pregação vai ficar mostrando se eu estou pregando com Bíblia ou sem Bíblia. E tem gente que abre Bíblia, né, entra no texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto e a Bíblia está aberta lá. Mas assim, aí é com cada um. Então eu entendo que é bom a gente ficar bastante atento a isso. Para quê? Para não estar lendo uma coisa que não é o texto original que está ensinando, né? Ou de repente ouvir uma coisa que não é a Bíblia que está ensinando, é a interpretação do pregador. Não estou dizendo para vocês ficarem desconfiados de pregador, não é isso. Só considerar que o pregador ele é ser humano e ele tem perspectiva. Então ele de repente, por ele ter bronca de um determinado elemento cultural, ele pode ver num texto de Moisés, que não tem nada a ver com o nosso tempo, uma crítica àquele elemento cultural do século 21, entende? Está vendo? O texto está dizendo que você não pode acessar o Facebook, e agora? Então, ou seja, tem coisas que assim, o crente tem resistência, e ele vai botar na boca de Moisés, na boca de Elias, na boca de Isaías, um negócio que eles não estão dizendo, e isso assim... Eu acho que seria mais bonito o pregador falar assim, eu discordo por causa disso, disso e disso, que pode te levar para isso, isso e isso, baseado num texto tal, que não fala disso, mas fala disso para o que essa prática pode te levar. Aí já é uma situação. E não necessariamente, tá vendo? Olha lá, até Jesus falou contra esse negócio, quando, por exemplo, esse negócio não existia no Novo Testamento. Então, só para a gente ficar ligado. E aí... Isso tudo por causa da influência de Davi, né? Só para falar que não foi só Davi que escreveu o Salmo. Desculpa aí, mas eu vou tentar enxugar nos próximos. E aí, quanto ao título dos Salmos, é claro que eu, por exemplo, já participei de escola bíblica que o professor, ele, para zoar os alunos, falava assim, abra sua Bíblia no Salmo 151. E os irmãos abriam. Os irmãos abriam. Estou falando sério, os irmãos abriam. Então, nos 150 salmos, há diversos títulos, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, se alguém pedir para você abrir no Salmo 151 numa igreja evangélica, e aí há diversos títulos que mostram o caráter, né, do Salmo a que esse título se refere. Alguns títulos, Mismor, Shir, Masquil, Tefilá, Mictã e Shigaion. E aí, em relação, né, por exemplo, a essa questão, deixa eu só pegar aqui, espera aí só um instantinho para eu, 1, 2, isso, perfeito. E aí, eu acho que é bom comentar isso aqui, embora você tenha um livro, mas é bom para a gente reforçar. O título que mais aparece é Mismor, né, como eu falei, e indica nos 57 salmos que ele aparece uma canção que era tocada por instrumentos de cordas. O outro é Shir, significando nos 29 salmos que aparece, cântico, seja ele secular ou religioso. A palavra Masquil significa instrução e dá título aos salmos didáticos, como 32, 74, 78, 79, 42, 44. A palavra Tefilá ou Tepilá é oração, é título das composições poéticas que são entoadas como oração, Salmo 142, ainda títulos sem significados, é o exemplo de Mictã, que está no Salmo 16, e Shigaion, no Salmo 7. E em muitos desses títulos, há a direção do salmista para o mestre do louvor sobre a melodia e o instrumento que deveria ser tocado. Quanto à questão dos gêneros dos salmos, tem o caso dos salmos de confiança, e são aqueles que expressam a fé do povo em Deus, né? Aquela coisa para reforçar a nossa fé. Os sapienciais, que passam aquela ideia de conselho para a vida diária. O salmo imprecatório,
você deve ter lido, né, algum momento, né, bem-aventurados aqueles que derem com o crânio das suas crianças na rocha. Não sei se vocês já leram um salmo que fala sobre isso, é o 137, em que assim, o cara ele está injuriado, né, poxa, eles querem que a gente toque as nossas músicas, mas como é que a gente vai tocar? A gente está aqui, né, naquela canção do exílio, né, aquela coisa todinha. Bem-aventurado quem pegar a cabeça dos filhos deles e tacar contra a rocha. Aí às vezes um ateu ou um ator pega esse texto para falar assim, isso aí é a palavra de Deus, né? E aí a gente costuma dizer, olha só, aqui o salmista está expressando o sentimento dele. E aí eu pergunto, me diz, quem nunca sentiu vontade de esganar a esposa ou esganar o marido? Entende? É um negócio assim, só que, né? Então, assim... Só que, por exemplo, você tem um sentimento, você fica com raiva, você fica com bronca, e ninguém sabe. No caso do salmista, o que ele fez? Botou para fora. Hoje, se você escreve uma coisa desse tipo, aí vem, né, as delegadas francisquinhas da internet e começa a ficar atacando você. Ou seja, as pessoas, seres humanos normais, elas sentem vontade de desganar os outros, de bater, de matar, como todo mundo. Mas o que a gente faz? Não, eu não guardo mágoa no meu coração. Meu coração é puro, né? Assim, é interessante. Já viu uma coisa que eu tenho batalhado muito, não é fácil. É tentar falar das pessoas aquilo que eu falaria na frente delas. E assim, por que é difícil? Porque em casa, quando eu estou conversando com a Gisélia, e aí eu vou falar, né, do Juquinha, ele não estando presente, é muito fácil dizer que ele é sem vergonha, que ele é isso, que ele é aquilo outro, tal. Na frente do Juquinha, eu já falo assim, pô, cara, você, hein, não é mole não, né? Percebe como é que assim, eu já amenizo a parada. E aí assim, por quê? Porque a gente quer ficar bem. Então, quando o indivíduo fala assim, bem-aventurado, ele está com o coração carregado de emoção negativa. Ele não está nem aí o que vão pensar dele. E nesse caso, alguém pega isso aí para falar que não é palavra de Deus por causa disso. Só que não tem necessariamente a ver, porque assim, o fato de ser palavra de Deus tem a ver com Deus deixar uma mensagem para nós, e não necessariamente que o escritor seja alguém perfeito. Salmo 137, isso. Vê aí, eu acho que é o versículo 8 mesmo. Está até marcado pelo livro, mas eu acho que é. Então... Como o irmão vai ver ali, então eu bebo um pouco d'água, se você quiser conferir, pega aí também. Eu pregaria esse texto sem dificuldade nenhuma. Isso, versículo 8. 137? Isso. Filho de Babilônia, que vos assolada, feliz aquele que te restituir consoante nos fizeste a nós. Então deixa eu ver aqui, só um instantinho. Talvez seja um outro versículo. É o 9. O 9, opa! É aquele que pegar com teus filhos e der com eles nas pedras. O 9. Entende? Então, assim, eu pensei que eu já estava mentindo, gente. Então, aí, a respeito desse assunto, eu não sei se dá para observar que, assim, o cara está magoado, ele está amargurado, ele está ferido, ele está rancoroso. Aí eu pergunto, você nunca ficou com mágoa de ninguém nessa igreja? Entende? Você nunca viu aquele irmão lá bradando, mandando uma palavra profética, você cheio de raiva dele porque ele falou um negócio de você, às vezes te deu uma chamada antes do culto começar, aí ele está lá, tem um monte de irmão chorando, limpando o nariz, aquela coisa todinha, e você mordido de raiva. Isso nunca aconteceu. Está dando para entender? João Batista, de raça de víbora. Entende? Exatamente. Então, entende? E detalhe, ainda fala, quem vos induziu a fugir da ira vidoura, ou seja, quem que conseguiu convencer vocês a ficar fazendo esse teatro aqui, seus sem vergonha, né? Então é um tipo de coisa para a gente pensar que assim, sentimento está aí, gente, e a gente precisa ser honesto com eles. A gente precisa ser honesto com eles. Eu não estou dizendo que a gente vai ser grosseiro e mal educado com as pessoas, né? Até quando eu falo sobre o que falar na ausência e na presença, não é o seguinte, eu tenho coragem de botar o dedo na tua cara e te chamar de tudo quanto é coisa. Não, assim como eu gostaria que as pessoas falassem comigo de modo polido, eu vou falar de modo polido e, na ausência da pessoa, também falar de modo polido. E o que acontece? Na internet, a gente, porque não está vendo a cara, a gente acha que pode chegar e largar o aço. Só que é o seguinte, a internet ela é um ambiente.
Não é um ambiente físico, mas é um ambiente. Então, você está lá, né? Você é como se você estivesse também falando na cara da pessoa. Mas eu não sei porque na internet parece que as pessoas são mais valentes, né? E aí lá na frente, né, vem aqueles processos, aqueles problemas que acontecem. Nas melhores famílias, exatamente. Sem falar que assim, tem o perfil fake, né? Você às vezes bateu boca com alguém que está com uma foto, mas é outra pessoa, e aí você está na rua, leva um pedal a Robinho, e aí quando você vai ver, por que isso aconteceu? Aconteceu porque você foi muito macho, achando que estava na ausência, mas não estava, né? E aí, os salmos de agradecimento e de súplica, salmo litúrgico e de procissão, vocês devem lembrar, né, daquele momento em que o povo ele fala, né, sobre o retorno, né, como quando a gente está vindo, né, do exílio, a gente é como quem sonha, né? Então 126, não é isso? Isso. Eu tomei um susto aqui de novo. Então, em relação a isso, aquela coisa, né, de a gente tá voltando com a maior alegria e assim com aquele clima, né, de olha, deu tudo certo, né, tudo maravilhoso, e parece até que não está acontecendo, né, uma coisa mais ou menos assim. E deixa eu ver aqui, continuando, os salmos de realeza, né, e os salmos messiânicos, a gente tem textos, né, como por exemplo o Salmo 8, que está falando no aspecto de realeza, o Salmo 2, né, que a gente até atribui a Jesus, né, que é o Salmo messiânico, e a gente tem os salmos circunstanciais, que são aqueles que apresentam personagens bíblicos em meio aos problemas e diante das perseguições. E a gente vai se identifica com os personagens naquele momento de cântico, de memória e de celebração, certo? Indo para o capítulo 3, o louvor em salmos. Esse livro ele pode ser considerado como um compêndio de teologia do louvor, porque nele nós encontramos os fundamentos e os objetivos da adoração. A gente vai perceber, né, enquanto fundamento, que o verdadeiro louvor ele deve exaltar as ações de Deus. Por isso o salmista ele cantou o quê? Cantarei todas as tuas maravilhas. Então a ideia dos salmos é exaltar a Deus. Deus é o herói da história. A gente fala muito sobre heróis da fé, mas se a gente for observar bem, o herói mesmo é Deus, porque a gente é uma mistura, né? A gente assim, você vai observar no texto bíblico que a gente é uma coisa e outra hora é outra, como no dia a dia, né? Se você for observar o seu pastor, você vai ter lembranças de ações dele que assim ficaram, né, marcadas na sua mente de tão positivas, mas você também vai ver situações dele como assim, pô, pastor pisou no tomate aqui, tá dando para entender? Esperava mais dele, ó, né? E estou falando de você pensando consigo mesmo, até porque você não vai comentar isso com ninguém, né? Só você com Deus, não é isso? Senhor, meu pastor e tal. E aí, em relação a isso, o que acontece? Os seres humanos, eles falham, né? Os homens e mulheres da Bíblia, eles falham. E então, quem é que nunca falha? Quem é que é perfeito? Quem é que sempre resolve tudo? Quem é que tem a palavra final? Então a ele a glória, como o próprio Salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por quê? Por amor da tua misericórdia, por amor da tua fidelidade. Então essa é a questão principal. O fundamento, né, o alicerce do louvor está em Deus. O objetivo do louvor, né, para quem, né, você está dirigindo o louvor, as razões por que você louva é Deus. E é nessa hora que muitas vezes a gente vai perceber que tem gente que se perde. Caiu alguma coisa aí debaixo do seu banco. A gente às vezes se perde porque
Porque o indivíduo, ele pode estar, que nem uma irmã lá na igreja estava me perguntando, né? Como é que a gente chama aquilo ali lá na frente? É altar? Eu falei, olha, é plataforma. Altar ou palco depende de quem está lá. É uma plataforma. Você subiu, ficou mais alto. Agora, se aquilo ali é um altar, ou se aquilo ali é um palco, depende de quem está lá. Tem gente que está lá para celebrar a Deus. Tem gente que está lá, entendeu? Eu nem sei se está certo do que eu estou falando, mas vocês entenderam o recado. Então a gente vai observar que assim, a pessoa às vezes ela se perde, porque o objetivo do louvor não é mais ela. Daí você percebe aquela figura que assim, ela não se interessa em aprender sobre Deus na escola bíblica, se bobear ela nem vai à escola bíblica, né? Mas de noite ela está cheia de autoridade, falando de Deus. Ele fica assim, estranho, eu não consigo entender essa pessoa, porque assim, ela está falando para a gente, né? E muitas vezes sem conhecimento de causa, né? Já teve situação de eu ficar na frente no banco, assim, eu geralmente sempre, antes do meu filho nascer, eu sempre sentei nos primeiros bancos com a Gisele. Agora a gente senta nos últimos porque ele gosta de tocar o terror, né? É verdade. E aí nesse caso, e o pessoal na igreja fica, não, deixa ele, pastor, deixa ele. Aí nesse negócio de deixar ele, a Gisele deixou ele lá na frente domingo passado, quase que ele derrubou o copo com água, né? Exatamente. Eu falei, aí ó, deixa ele. E aí nesse caso, a respeito disso, mas assim que é bom, né? O pessoal achar que é o pastor que corta as asas do filho, em vez de achar que o pastor que deixa correr solto. Não, é melhor o povo querer que eu solte, né, do que o povo achar que eu solto. Então, aí voltando para cá, né, até porque tem um ditado que diz que filho de pastor é tudo perturbado, né? Então, aí tu tem que ficar ligado com esse ditado aí. Aí em relação a isso, eu falei que dizem, tá? Então, em relação a essa situação, aí às vezes estou sentado lá na frente, aí o indivíduo vai e libera uma tal de uma palavra profética e uma profecia que você não vê base bíblica, sabe? Aí às vezes, né, chama o pessoal para orar, para falar um negócio, e tu fica assim, mas isso aqui não tem nada a ver e tudo tal. Só que o problema é que se você esbarrar nele, se você esbarra na turma dele, se você esbarrar na turma dele, há um lobby político, né? E aí se você não tiver acordo com o centrão, a esquerda te pega, tu tá entendendo? Então assim, é um negócio dos infernos, né? E tudo em nome de Jesus, entendeu? Tudo, não é aquela coisa assim, olha, eu vou fazer da tua vida o inferno, não. Eu vou defender a causa de Deus, entende? É uma coisa mais ou menos assim, né? Eu acho mal barato, gente, o povo de Deus é um barato, né? A gente nem faz fofoca, a gente faz pedido de oração. E aí, em relação a isso, qual é a parte complicada? O indivíduo se perde, porque é como se de repente ficar ali na frente fosse um trono para ele. E qual é a parte complicada? Qualquer experiência de botar ele um pouco mais para o canto provoca ira. Porque ele não está lá por causa de Deus, está lá por causa dele. Ele diz que é para Deus, mas não é para Deus. Porque é como, por exemplo, vamos pensar, quer ver uma coisa simples? O rapaz, ele ama muito, diz que ama muito a menina. Mas se ele percebe que o outro cara é mais legal com ela, vai ser mais bacana e tudo tal, aquela coisa todinha, e ele sabe que ele não vai ser, ele vai recuando devagarzinho e assim, deixa para lá. Só que como ele diz que está pensando nela, mas ele está pensando nele, eu posso ser a pior opção para ela, mas eu não vou deixar isso passar não. Tá dando para entender? Então a coisa, aí que a gente verifica o que é amor e o que não é. Porque o amor tem a ver com você pensar no que é bom para o outro. A paixão não, a paixão tem a ver com o que é melhor para você, o que você sente e que se dane o resto, né? Então é muito comum que as pessoas se percam, né? Elas assim, que nem, eu sou o membro fundador dessa igreja, o meu suor está nessa sapata. Tá bom, mas você não fez para Deus? Isso não te dá o direito de você mandar e desmandar nas coisas. Você não é o dono da união feminina da igreja. Você não é o dono da união de adolescentes. Cara, se você morrer hoje, se você tiver um derrame, fica todo mundo perdido. Por quê? Porque você monopolizou a coisa de uma tal forma que ninguém sabe fazer aquilo, é só você. É como aquele tesoureiro que ninguém olha o relatório dele. Quando ele sai
está tudo embolado, ninguém sabe como resolver as finanças da igreja. Então, ou seja, tem gente que parece que perdeu o foco, assim, a igreja é minha, o ministério diaconal é meu, o ministério jovem é meu, o ministério de louvor é meu. E assim, o que a gente percebe aqui no Salmo é o seguinte: não, negativo, Deus é o centro, a glória é dele, o louvor é para ele. Então, tanto que até mesmo na questão da pregação, o texto bíblico fala: procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado. Qual é o problema da gente para não perder membro? A gente quer se apresentar para o povo. Eu não estou dizendo a questão de linguagem, não sei se deu para você perceber, que assim, eu não falo igual o pastor, aquela coisa bonita, doravante, sempre terno, eu não falo desse jeito, mas eu conecto com o pessoal que pisa no chão de barro. E aí, eu não sei se dá para perceber, eu fiz a minha escolha. Eu talvez tenha dificuldade de ser pastor numa igreja de grandes centros, de Zona Sul. Talvez eu tenha dificuldade com isso, né? Se Deus me mandar pastorear na Zona Sul, já até sei onde eu vou pastorear na Zona Sul. Até, né? Então, eu já até sei onde eu vou pastorear na Zona Sul. Por quê? Porque assim, eu também não estou preocupado de ficar agradando grego, troiano e baiano. Porque o alvo é o quê? Não é Deus. É que nem, por exemplo, a pessoa vai ao gabinete pastoral e me conta o problema dela. A primeira coisa que eu falo antes da gente sair: você sabe que eu prego contra comportamento, não é? Eu não prego negócio abstrato. Eu não fico assim: era uma vez o cego de Jericó. Eu acabei de ler, mas aí eu conto de novo a história. Eu li a história, olha só, olha como é que a gente faz. Eu li a história do cego de Jericó. Aí depois que eu termino de ler a história do cego de Jericó, eu conto a história do cego de Jericó. E aí depois, né, em vez de eu aplicar na vida do indivíduo, né, eu falo: mas porque aquele cego, e Jesus. Pronto, já contei, vai todo mundo embora para casa. Aí, no meu caso, eu já bateria logo na questão seguinte: você está perseverando? Você está insistindo? Você diz que ninguém te dá oportunidade, mas você abre mão das coisas que você tem para que Jesus faça isso na sua vida? E aí, ou seja, eu vou logo chutando a canela do indivíduo, que ele vai tentar culpar a mulher, culpar marido, culpar filho, culpar pai, e eu vou deixar claro para ele que é o seguinte: olha, cada um vai dar conta da sua própria vida, não adianta você botar na conta de ninguém. Deus não vai entrar nessa. O irmão vai ficar passando a mão na sua cabeça, mas vai falar mal de você nas costas. Deus não vai entrar nessa. Ou você toma jeito, ou vai continuar do jeito que está. E o que acontece? Os clientes não gostam de ouvir isso. Eles ficam chateados. Eles querem o seguinte: eu estou passando cheque sem fundo, eu bato na minha mãe, eu traio a minha mulher, mas eu quero que o pregador diga que eu sou uma bênção. Então, a pessoa é mais ou menos assim. E o que acontece, né? Eu falo: irmãos, olha só, eu estou aqui conversando com vocês. Lá na frente, eu vou pregar contra isso, e vou pregar contra isso que você está falando. Não estou pregando contra você, mas estou deixando claro que vou pregar contra isso, para você não achar que eu estou falando isso para você. Até porque eu falo para a internet, eu estou mandando direto para todo mundo da internet. Entendeu como é que é o negócio? Né? Sem falar que para mim é uma covardia, né, eu usar o microfone em nome de Deus para te atacar, porque eu tenho medo de tomar um tapa teu, entende? Eu acho que não é esse o caminho. Agora, o que, por exemplo, e detalhe, e se você tiver com o coração duro, não vai ser o mandando indireta que vai te corrigir. Quem está com o coração duro, nem a pregação boa resolve, quanto mais a mandada. Então, aí nesse caso, né, por que eu falo isso para a pessoa? Para ficar muito claro para ela que eu não vou ficar lá no púlpito preocupado, né? Claro que eu não vou querer ofendê-la, não vou querer feri-la, mas assim, eu também não posso deixar de pregar de modo que eu deixe de exortar pessoas que ainda não caíram no que ela caiu. Então eu tenho que fazer isso. Então, assim como o Salmo ele está apontado para Deus, tudo aquilo que a gente faz em adoração a Deus tem que ser para Deus. Então é aquele caso assim: poxa, legal, vamos fazer um culto em homenagem, né, à irmã fulana, em gratidão a Deus porque fulano venceu o câncer, Beltrano conseguiu uma promoção no trabalho, fulano de tal, né, está se despedindo de nós, está indo lá para o centro-oeste, para o nordeste do Brasil. Bacana, mas ainda assim a gente aponta para a glória de quem? De Deus.
Então essa questão tem que ser o básico de tudo na igreja. E por que a gente tem aborrecimento na igreja? Porque a gente não faz na maioria das vezes para Deus e a gente entra em atrito um com o outro. É o cara que quer mandar na cantina. É engraçado, né? É uma glória tão vã, mas tão vã, né? O cara quer mandar na cantina. Olha, o cara quer ter o monopólio de cantar para 50 pessoas domingo de noite. Entende? É aquele prazer de assim, não, a igreja está do jeito que eu quero. E só tem eu e mais 10, porque ninguém quer ficar na igreja segundo a minha imagem e a minha semelhança. Aí tu fica assim, para que isso? Não era melhor todo mundo estar fazendo para Deus e Deus ajudando a gente a viver com as diferenças? Então, o Salmo, ele aponta, deixa muito claro, olha, o fundamento está em Deus, o objetivo está em Deus, a razão está em Deus, né? A questão, né, da comunhão, né, e a fé no louvor. A gente vai observar, né, que o louvor deve expressar a nossa comunhão com Deus e o nosso desejo em tê-lo mais perto de nós. A gente quer isso. Então a gente quer se aproximar mais dele. Claro, às vezes a gente está pecando, né? Modéstia minha, né? Então às vezes. Então, algumas vezes quando a gente está falando algo para Deus, a gente assim precisa ser transparente. Olha, eu não confessei, né? Os meus ossos se secaram, eu não estou legal, né? Restaura a alegria da minha salvação, eu não estou bem, mas ainda assim, com pecado ou sem pecado, eu estou aqui agarrado aos teus pés. Porque para onde eu posso ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, né, é aquela ideia, né? Eu costumo dizer para as pessoas, olha, quando você estiver pisando na bola, a tendência é o quê? Vem a acusação do diabo, você faz o quê? Você vai se afastando. Você ora menos, lê menos a Bíblia e vai menos aos cultos. Cara, com pecado ou sem pecado, parte para cima. Entende? Por quê? Porque é justamente a instalação do novo hábito que te faz abandonar o antigo. Não é assim, amanhã eu paro de fumar. Não, você tem que decidir agora. Ah, mas eu não tenho força. Começa sem força. E aí vai. Ah, mas eu caí de novo. Levanta de novo. Eu caí de novo. Levanta de novo. Não é assim que o cara é treinado para ser fuzileiro. Não é assim que o cara é treinado para ser do BOP. Não é assim que o cara é preparado para o concurso da Polícia Federal. Não é assim que o indivíduo aprende a virar à noite trabalhando em plantão no hospital. Não é assim que as pessoas, né, elas aprendem a ser mãe, aprendem a ser pai. Porque é o seguinte, vamos e venhamos. A moça gostava muito de dormir, mas aí ela teve um filho que dificulta o sono dela. Ela vai se adaptar, é um novo hábito, vai acontecer, porque ela sabe que se ela cochilar um pouquinho ele morre. Ele vai no fogão, ele puxa uma água, ele acende não sei o que lá, entende o garoto? Então assim, não estou dizendo que é o meu caso, meu filho é super relax, entendeu? Mas assim, não sei nem o que eu falei de criança que não deixa a mãe dormir, mas assim, o que eu estou falando é que hábito é um negócio que a gente adquire. Mas como adquire? Instalando um novo modo de trabalhar. Agora, o que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas esperam um dia, elas acordarem, hoje eu vou fazer exercício. Ah, fala sério, entende? Eu vou acordar e vou começar a comer legume cozido e vou parar de comer fritura. Cara, a tua segunda-feira tem que ser hoje, o teu 1º de janeiro tem que ser hoje, tudo tem que ser agora, né? Então, mas eu não consigo resistir a essa tentação. Vê a tentação, liga para o irmão e ora com ele. Aí depois vai dar vazão à tentação, mas liga e ora. Duvido se a disposição do pecado já não fica um pouco mais baixa. É simples o negócio, né? Então, tem coisa que assim, você sabe que vai passar por aquela rua ali e vai ter aquela moça que vai te dar aquela olhada meio esquisita, né? E aí nisso, como é que você sabe, pastor? O Satanás, o olhar é diferente. E aí nisso você anda para outro lugar. Agora você passa todo dia ali, recebe aquela olhada todo dia, fala, oi, tudo bem? Tá sumida? Onde você estava ontem? Aí depois vai dizer que é o diabo? Percebe como é que é o negócio? Entende? É um negócio complicado. Então, assim, a importância, né, de assim, olha, eu quero estar sempre perto de Deus, mesmo quando parecer que eu não presto, ainda assim, porque vamos pegar uma nota de 50 reais, amassada, pisada, molhada, é uma nota de 50 reais. Ela não vai perder o valor porque ela foi maltratada. Ou seja, independentemente das nossas falhas, nós somos preciosos para Deus. Não estou dizendo que a fatura não chega, só que a fatura pode ficar menor
se você instalar novos hábitos, né? Mas é importante o quê? Estar sempre colado com Deus, porque é nisso que você se afasta de Deus por causa da acusação, você cola mais com quem? Com capiroto, ou sete pele. Por que sete pele eu não sei, entendeu? Aí nesse caso, a maneira de louvar, né? Com a própria vida, de todo o coração, com instrumentos e com danças, de acordo com o Salmo, né? Porque de acordo com os cristãos de hoje, dança é um problema, né? Problema na igreja, esse negócio todinho e tudo tal. Mas é o salmo que está na Bíblia, entendeu? Aí depois, chegando lá no céu, quem chegar, é claro, né? Porque todo mundo vai para o céu, mas alguns estão sujeitos à análise. E aí nesse caso, o que acontece? Chegando lá, primeiro eu acho que eu só de chegar já estou feliz. Mas digamos que você seja, né, mais consagrado que eu, chegando lá, por que o Senhor autorizou palma no salmo? Por que o Senhor falou de dança no salmo? Porque não pode, né? Então eu sempre preguei contra isso, mas o Senhor botou lá, ficou atrapalhando o meu ministério. Então nesse caso, a respeito desse assunto, né, a parte principal é a vida, o resto é expressão. E expressão, quando eu falo de adoração, eu gosto muito de falar sobre, hoje não é mais comum isso, né? Os rapazes quando queriam cortejar, nem cortejar se fala mais, né? Então os rapazes quando eles queriam abordar, é policial, né? Então, cortejar, depois dá um Google aí, você vê lá. Quando o rapaz queria cortejar uma moça, ele ia ali, né? Comprava um buquê de rosas, levava, e é interessante, né? Eu lembro que uma vez eu fui levar rosas para uma menina, e eu passava, aí uma colega via, é pra mim, assim, você vê que, hoje em dia acho que mulher nem liga mais pra isso, né, mas assim, há um tempo atrás, era interessante que assim, aquilo ali mexia com qualquer pessoa. E qual é a situação? Às vezes o cara está dando aquela rosa, mas aquela rosa não é símbolo de um sentimento verdadeiro. A diferença é que a garota não percebe. Agora Deus não é suas negas, né? Então Deus está ligado. Então você, não importa onde for, seguirei meu Senhor, né? Aquela coisa todinha. Tem um hino, né, do cantor cristão, onde o cara fala, tudo entregarei, tudo deixarei. Deus está só vendo, né? Tem na harpa cristã, eu quero trabalhar para meu Senhor, né? Então, aí Deus está só vendo o cabra cantando, né? E aí quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, e Deus está vendo, Então, aí o que acontece? Eu não sei se dá para perceber, né, em relação a isso, que assim, o louvor tem a ver com a vida. Então, às vezes o indivíduo está cantando porque ele é bonito, né? Aí é nessa hora que o pregador, quando dá na canela, aí o levita faz bico, vai beber água, não volta mais, entendeu? Já não vem no culto de meio de semana, para deixar o pastor no sanhaço. Então, assim, é um tipo de coisa que, assim, não adianta, assim, e quando a gente está falando de louvar com a própria vida, como eu disse, não é ter uma vida perfeita. A questão é de integridade. Olha, pisei na bola. Entende? Essa é a situação. Então, às vezes, as pessoas elas querem ostentar uma espiritualidade que elas não têm e que homens normais também não têm, porque a santidade ela consiste justamente na sua batalha diária. A santidade não tem a ver com você ter uma vida impecável, tem a ver com como você lida com a sua própria maldade. É aquela questão, né? Por exemplo, imagina a seguinte situação. Eu espero até que as irmãs consigam interpretar o que eu estou dizendo, traduzindo para o ambiente feminino, né? Que assim, eu falo da minha perspectiva. Como digamos assim, poxa, se eu estou conversando com uma irmã, né? WhatsApp mesmo, e eu vejo que o assunto foi para um caminho que, está fugindo do papo pastor e ovelha. O que eu tenho que fazer? Com muito carinho, com muito jeito, com muito tato, porque senão o pastor não tem amor pelas almas, né? Então tem isso. Se o pastor vai, o pastor está assediando. Se o pastor não vai, o pastor não tem amor pelas almas. Então o pastor ele vai, né, no malandramente, né, toda aquela habilidade, né? Mas assim, deixando claro que o papo dele é reto, é à luz das escrituras, como a Bíblia diz, como Jesus falou, e sempre puxando para o lado de cá. Por quê? Porque como um ser humano normal,
ele pode de repente começar a ficar todo bobo por ser galanteado e ir por um caminho que depois fica difícil voltar. E eu já vi situações de homens de Deus ficarem presos justamente por causa dessa questão de internet, porque eles são da época da televisão de tubo, né, e da rádio vitrola. Então aí estão lá como se assim, eu tô solto no mundo. E aí sempre tem alguém que tá, né, e na hora que pá, o diabo sai fora e fala assim, eu não sei de nada, eu não tenho nada a ver com isso, tu tá sozinho ali, né, até porque, já viu quando alguém fala para a polícia que foi o diabo não entra na cadeia, véio, ele te deixa sozinho lá. Então, onde eu quero chegar com isso, né, que assim, é com a própria vida, você tem dificuldades como qualquer pessoa, né, você precisa ficar atento como qualquer pessoa, né, eu falei desse meu caso, mas de repente pode ser um papo, né, de irmã de igreja com irmão da igreja, e aí de repente o irmão começa, minha irmã, a ficar desabafando que não está bem no casamento contigo. Aí com muito jeito, o que você faz? Procura o pastor, irmão Bros. Pastor fulano pode te ajudar mais do que eu, melhor do que eu, entende? Tudo bem que a sua esposa é uma jararaca, tudo bem que a sua esposa é uma megera, né? Tudo bem que ela não é tão legal quanto eu, porque a coisa vai mais ou menos assim, né? Porque a coisa não, assim, se fosse simples, o irmão da igreja chega para você, irmão, e fala assim, vamos sair? Tu já manda um tá repreendido na testa dele e acabou. Mas não é assim. Primeiro ele fala mal do casamento dele, depois ele fala mal da mulher dele, mãe dos filhos dele. De repente a mulher nem presta, gente, é verdade. Mas por que ele está te contando? Ele tem pastor. Uma coisa é a irmã compartilhar particularidades com o pastor, é um pouco mais difícil, eu entendo. Agora, um irmão ter dificuldade de compartilhar com o pastor dele, ou um irmão da sua confiança, e ele vai logo em você, querida. É porque ele diz que eu sou sensível, pastor. Eu sou a melhor amiga que ele tem. Não dá essa gargalhada. Às vezes a irmã pode acreditar. Entendeu? Então, aí o que acontece? Isso é real. Eu estou falando ficticiamente, ninguém me contou nada, entendeu? Eu sou baptista, não vi nada, tá bom? Deus não me mostrou nada. Então, nesse caso, né, a respeito disso, eu não sei se dá para perceber que assim, louvar com a própria vida, a gente saber que essas questões acontecem, a nossa carne treme, mas a gente coloca isso no altar de Deus. Entende? Aquela coisa, eu nunca senti atração por nenhuma outra irmã senão a minha esposa. Parabéns. Eu nunca senti atração por nenhum outro irmão senão o meu marido, ou o meu namorado, o meu noivo. Parabéns. Mas agora, se alguém teve a honestidade de perceber que, opa, eu dei uma balançada, coloca no altar de Deus. É melhor do que ficar fingindo. Ou projetando nos outros. Já viu aquele irmão que está cheio de pecado, mas ele é o crente metralhadora? Ele desce o cajado na igreja como se assim, todo mundo na igreja fosse, né, pervertido, quando é ele que está ficando perturbado pelos seus sentimentos, né, e ele acha que está todo mundo perturbado igual a ele, só que não está, é ele que está, né, mas ele acha que todo mundo está igual a ele. Era melhor o quê? Vai no altar de Deus. Senhor, eu estou gostando de um negócio que eu não devia gostar, entendeu? Senhor, eu estou pensando nas coisas que eu não devia pensar, Senhor, não sei o que, pronto. E gente, Deus trata disso numa boa. Agora o que não dá é a hipocrisia. Eu bancar o espiritual, eu tratar você como se você fosse coisa nenhuma, né? Já viu que tem crente que conversa com a gente? Parece que eles vão passar do céu quando subir. Parece que quando eles forem assim, o anjo vai falar assim, fulano, vem pra cá, você passou, o céu é aqui, entendeu? Tem gente que parece isso. E assim, gente assim dificilmente vai ser tratada por Deus. Você não sabe nem quem está fazendo aqui ainda, né? Já era pra ter. Tá dando pra... É porque é tão puro, você acha tanto em condição, porque assim, não, isso que o pastor fez, não, era para ser feito assim, 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 assim. É simples, filho, tem lugar, pega o caminho que ele pegou, anda o que ele andou, sofre o que ele sofreu, escuta o que ele escutou, e detalhe, passa pelos pré-julgamentos que ele passa hoje. Porque, quer ver uma coisa interessante? Imagina, um irmão está para se suicidar, a mulher liga para mim desesperada, pedindo o seguinte, pastor, vem aqui. Aí você vai. Enquanto isso, uma irmã está esperando eu resolver um negócio administrativo na igreja. E aí eu chego lá nessa irmã com 2 ou 3 horas depois. Eu vou contar para essa irmã que o irmão da mesma igreja estava se suicidando? Não vou, pô. E o que ela vai achar? O pastor está me desprestigiando.
E eu vou ter que conviver com isso, porque eu não vou contar para ela. Eu não vou falar do suicídio do irmão. Não vou. Imagina, tem boletim dominical para imprimir, a igreja tem mais de 100 membros e não tem uma alma para imprimir o boletim. Eu sei imprimir, eu posso resolver. Só que, pastor, meu marido está saindo, está indo embora de casa. Eu vou parar para imprimir boletim, tendo um marido saindo de casa? Mas eu vou chegar para a irmã fulano e falar assim: irmã, imprime isso aí, porque eu tenho que resolver um problema de um irmão que está saindo de casa. Não. O que a irmã vai falar lá? O pastor não trabalha, não faz nada e podia estar imprimido e não imprime. Entende? Já vi que o seu filho não é pastor também, tá rindo. Então nesse caso, né? Então, porque não, que nem quando eu falei na questão da traição, assim, gente, eu sinto uma facada aqui quando eu falo dessas coisas. Então nessa situação, né? Ficou feio dizer que eu sinto uma facada aqui, né? Não é que nada tenha acontecido, é que eu me identifico com a pessoa, é só isso. Tem que explicar. Então, aí eu parei aqui, estacionei bem, gente. Pode ser que eu vou correr no capítulo 4, mas a ideia é de assim, louvar a Deus com a própria vida e de todo o coração, né? Porque assim, esses somos nós. Não somos perfeitos e Deus não está exigindo perfeição de nós. Deus está exigindo quebrantamento, humildade, dedicação, do tipo, como é que eu faço para lidar com a minha própria maldade? Essa é a questão. É como 2 irmãos que eu conheci com tentações que assim, para mim era um negócio bobo. Um era um irmão que ele não ia nos passeios da igreja, negócio de sítio, né, de excursão, porque ele tinha dificuldade de ir para a igreja e ver as irmãs de biquíni. E aí o que acontece? Um outro, e não era nem biquíni, era igreja geralmente pede para botar o maiô, o short, aquele negócio todinho e tudo tal. E uma outra irmã que ela não ia em confraternização da igreja, porque ela tinha pânico de doce. E aí, para mim, era uma coisa assim, doce, assim, aquele doce de coco, brigadeiro, amendoim, esse negócio assim. Para mim, eu olhava e falava assim, gente, uma coisa tão boba, mas para eles era sério. Entende como é que é o negócio? Ou seja, a pessoa tinha consciência da sua limitação e falava o seguinte: eu vou dar carne para gato? Não vou, pô. Entende? Eu não vou prender raposa no galinheiro. Eu sei que eu tenho problema nessa área e enquanto eu não aprender a lidar com isso, eu vou ficar na minha e vou evitar. Aí, observa bem, isso Deus não está vendo? Agora o crente metralhadora não, o crente metralhadora ele critica a fragilidade do irmão e não a atitude do irmão diante da fragilidade. É aí que está a questão. É como, por exemplo, o problema não é você ter um pensamento ou um sentimento, os pensamentos te assaltam, o sentimento surge, a questão é o que você faz com esses sentimentos e esses pensamentos. Isso aqui foi tudo por causa do louvar com a própria vida, né, gente? Com dança, aí é você no seu ministério, resolve com Deus chegando lá no céu, tá bom? Eu quero curtir outra coisa chegando lá, mas você conversa com Deus sobre isso. E aí, geografia e o tempo do louvor. Encontramos lugares onde o povo de Deus pode adorá-lo, e um desses lugares é o templo. Vocês falaram que é até 3h30, não é isso, gente? Então tá bom. Isso, o capítulo 3, 3.4. Opa, obrigado. Então, em relação à questão da compreensão, inclusive teplocêntrica, a gente verifica que no exílio babilônico, eles começam a perceber que Deus não depende do templo. Mas aqui, a gente percebe que assim, o templo é um desses lugares, está muito claro, né, para a teologia aqui. E o Salmo ensina que a adoração deve ter conteúdo teológico, para que possa fortalecer a fé e ensinar sobre Deus. É aquela questão, né, de assim, estava até tendo uma discussão se podia cantar aquela música do Whindersson Nunes, né, o Girassol, não sei o que lá, do Girassol, né, no culto na igreja. E aí, por exemplo, a questão não é se Deus pode usar uma música secular para falar com a gente. A questão é o conteúdo teológico de uma música para culto. Porque o conteúdo da música no culto não é apenas para a gente cantar ou para a gente curtir. A gente pode cantar e a gente pode curtir, mas é principalmente para ensinar. Então, por exemplo, tem uma música, eu gosto dessa música, mas eu gosto demais, que é do Ministério Ipiranga.
em que o compositor ele fala: uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja uma última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. E aí, a parte que me incomoda como crente: quero nascer do teu espírito e quero matar a minha carne. Fazer tua vontade, doce espírito, né? Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Porque eu já nasci. Então como é que eu vou cantar eu quero nascer? Eu já nasci, aí fica complicado para cantar, né? Ou então aquela música antiga do Armando Filho, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Mas tem gente que não é crente, que está no culto e está cantando isso. Templo do Espírito Santo não é quem se converteu? Então eu não sei se dá para perceber, não é que eu não gosto da música e não é que eu não cante a música, mas eu sou seletivo no uso dela. Quando eu uso essa música da Última Chance, geralmente eu me refiro a quê? A momento de apelo, decisão por Jesus, entende? Uma chance igual essa talvez você não tenha mais, e a gente vai cantar, e a igreja vai cantar. O Ele está em você, o Espírito Santo se move em você com gemidos inexprimíveis. Pô, um domingo de manhã com a igreja, eu me sinto à vontade. Pelo amor de Deus, espero que fique claro: se eu for a sua igreja e você fizer isso, eu vou cantar na maior tranquilidade. Irmãos, eu vou na igreja, eu canto que ele vem saltando pelos montes, eu canto que eu vou me derreter. Eu não pediria para cantar isso, porque eu não consigo imaginar um cara do meu tamanho, com mais de 80 quilos, dizendo que vai se derreter. Assim, eu me sinto desconfortável. Mas o que acontece? Eu não tenho problema com louvor em igreja, só que eu entendo que a música precisa educar. Então, por exemplo, se o levita é ovelha e quer conversar com o pastor sobre o assunto, vamos bater um papo. Se o levita ele se acha, eu espero ele apanhar da própria igreja, porque vai começar a dar treta. E sabe como é que a igreja é, né? O pessoal vai falando, aí a coisa vai, aí daqui a pouco o levita está magoadinho, entendeu? Aí quando ele vem procurar: ô irmão, senta aí, vamos trocar uma ideia. Porque tem gente que você vai orientar e você só arruma briga. Diz a Bíblia que se você for chamar a atenção do insensato, você vai ter problema. Você chama a atenção do sábio: irmão, senta aí, vamos trocar uma ideia? Tem gente que tem que apanhar da vida e até Deus deixa, né? Mas assim, onde eu quero chegar? A ideia é que o louvor ele precisa ter um conteúdo teológico. Para quê? Para as pessoas não apoiarem a fé delas numa crendice. Porque senão a pessoa está acreditando: não, de 1000 passará, né, mas 2000 não chegará. Como Jesus disse, o próprio Jesus: faça por onde que eu te ajudarei. Falei, Jesus até conjugou o verbo errado. Então eu não sei se dá para perceber. Então é um tipo de coisa, né, que assim, às vezes a pessoa ela não percebe. Não, está tocando no rádio. Mas essa música é muito antiga. Assim, os critérios que usam, aí dá para entender por isso que você é o levita e por isso que eu sou o pastor. Porque assim, a sua perspectiva é totalmente diferente da minha, que é orientar o rebanho. A tua é se divertir, a tua é sentir um negócio, a tua é dar uma sensação. E a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é no que a igreja vai crer depois de cantar essa música que você trouxe. Então, percebe como é que o negócio é sério, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem gente que toca e canta na igreja que fica chateado com o pastor, mas não é por mal. Claro, às vezes o pastor ele tem, como eu disse aqui, salmo fala de dança, salmo fala de palma, e vai ter gente que vai dizer que não pode se adorar nem com dança nem com palma, né? E aí assim, é aquele caso, aí é cada um com Deus. Mas assim, agora tem coisa que realmente não tem como tirar a razão do pastor. A música na igreja é para educar, a música na igreja não é para se divertir, né? Pega o Arrebatados, bota na tua casa, faz trenzinho, né? Vira cambalhota, brinca, se diverte. Agora culto tem que ser alguma coisa que vai instruir você, para alimentar você na fé, preparar você para os desafios da vida, alimentar a comunhão na igreja, avivar você, te desafiar para evangelizar. Música na igreja é para isso. Ela pode ser ritmada, ela pode ser devagar, ela pode ser contemporânea, ela pode ser antiga, mas ela é para educar. Entende? Oi. Eu até diria até mais, o pastor Rubelão, que além de educar, a música é para adorar, né? Para adoração. Isso. E a gente observa que os hinos antigos, né, que era do cantor cristão e da harpa cristã,
estão ficando em desuso. Mas, novo, você pode pegar mais água para mim, por favor? Porque as pessoas hoje estão realmente preocupadas com isso, né? Mais, eu acredito, em movimentar o corpo do que o próprio espírito. E a alma, a música não tem essa propriedade, música sacra, né? É o fundamento principal, o pilar principal, é educar e também a adoração a Deus. Como eu esbarrei na dança, eu não vou nem retrucar a sua fala. Eu estava falando a questão até do início, agora você voltou falando sobre palmas e músicas. Que tá verdade, e dança, que está lá no Salmo. Dança no caso, né? E palmas, isso perde o foco porque as pessoas, por exemplo, quando eu estou num palanque, num púlpito, como você estava falando no início, no caso da igreja, o púlpito, né, o altar do Senhor, as pessoas quando falam assim, as palmas louvam o Senhor. Isso já evoca um pedido para que eu, Marcelo Pregador, seja aplaudido. Entendi. E num comício, num congresso, onde você vai dar uma palestra, que às vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus, as pessoas querem receber através de palma aquilo que você está falando. Poxa, Roberto, muito bem. Entendi. Só que as palmas no sentido bíblico é para adorar a Deus. Isso. Só que eu troco esse sentido e trago para hoje, para eu ser ovacionado. Pensei que ele ia dizer que era a última vez que ele pegava água para mim. Mas continua. Entendeu? Hoje eu tiro esse sentido, quando eu vejo em lugares que eu vou pregar, algumas coisas, eu fico sem graça. Eu termino de pregar e as pessoas batem palma. Eu sinto que as palmas é para mim, não é para Deus. Porque quem acabou de falar ali, a pessoa que está usando ali, que está falando, né? Usando a voz, sou eu. Então é mais fácil pedir, irmãos, você tem sentido a glória a Deus, porque a glória pertence a Deus. As palmas pode ser para mim. Entendi. Eu não sei se deu para perceber que é o seguinte, assim, como eu falei, eu não entro nesse assunto, né? Porque como ele é um assunto polêmico, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, tá na Bíblia, tá no Salmo, e não tem como a gente tirar, né? A gente antes de nascer estava lá, a gente vai morrer, vai continuar lá, e aí é aquele caso, assim, a parte da igreja, das opiniões, eu prefiro me recolher, né? Porque já é uma questão de opinião e de cultura. Mas assim, eu só peço uma coisa, a gente não pode negar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para, né, adorar a Deus. Por exemplo, Salmo 47, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande rei de toda a terra. O Salmo 150 fala para louvar o Senhor com danças. Então o que acontece? Se vai ter alguém com movimento sensual, não é culpa do Salmo, entende? É culpa da pessoa, entende? Isso. Vai estar, assim, essa questão de dança, eu sei que vai muito da opinião. Isso. Entendeu? Mas eu acho assim, tem muitas igrejas que não vigiam, por exemplo, as meninas novas, ou mesmo que seja de idade, dançando lá na frente, às vezes não vigiam com a roupa, entendeu? Então é questão da sensualidade entrar dentro da igreja. E nem todo mundo pensa igual, como você falou. Isso. Só que aí tem lugares... Mas aí não tem a ver com a Bíblia, entendeu? Não tem, mas aí quando a pessoa não vigia, acaba trazendo uma sensualidade dentro da igreja, entendeu? Mas aí não tem nada a ver. Pode não ter dança, pode não ter palma, mas se a mulher entrar lá no meio do corredor com a roupa sensual, não precisa de dança, não precisa de nada. Mas aí, se ela for uma cristã, ela tem que vigiar no que ela veste. E se ela for mundana, aí é uma mundana que está entrando para Deus trabalhar na vida dela. Calma aí, você entrou numa área difícil agora, hein? Oremos por ele, irmãos, oremos. Não, pastor, rapidinho, eles estão lá na frente, já são de Cristo, é isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi. Então tem que vigiar. Já teve separação. Aí você está entendendo a questão, não vou discutir. Isso, exatamente. Já teve separação aqui. E não levem isso para casa. Não, eu tô rindo de você, desde do lá, tá? Meu irmão olhou para a irmã que estava entrando e, segundo ele, viu a etiqueta da peça aí da irmã e foi falar para a esposa. Separou. Aqui na igreja. Como é que é? Não, olha, olha só. Não, mas não tem como a irmã violão entrar na igreja coladinho. O cara não é cego, ele vai te olhar, gente. Gente, olha só. Não, é porque ele falou que passou uma moça, né, vestida de uma determinada forma, que ele viu a etiqueta da lingerie, né? Aí o que acontece? Ele comentou com a esposa e teve o divórcio. Bem, aí o que acontece? Mas teve a separação. Não, divórcio não, só separação. Então tá. Aí o que acontece? Por exemplo, eu no meu caso, quando eu tô no carro com a Gisélia e a Gisélia fala assim:
Você viu aquilo? Eu falo, o quê? Não, eu não digo que não vi. Eu pergunto, o quê? Entendeu? E pronto, e vida que segue. Aí nesse caso... Não, mas às vezes viu e finge que não viu. Aí você tá mentindo. Não, mas eu não disse que não. Não, gente, olha só. Eu não disse que não vi. Eu falo, o quê? E aí ela começa a contar. Aí entendeu? Se aquela fulana, você fala, eu vi ou não? Não, mas se ela me perguntar na cara dura, né? Você viu isso, isso, isso e isso? Aí eu falo, eu vi a moça ali. É uma coisa. Outra coisa é você falar com riqueza de detalhes. Então, até porque tem várias situações. Por exemplo, vamos lá. Às vezes, aquela moça que se vestiu daquele jeito, ela pode estar tendo um problema no casamento e ela quer mostrar para o marido que ela tá boa pro mercado ainda. Entende? Isso. Não, às vezes em casa é camisa de político. Aí o que acontece? Por exemplo, a respeito... Não estou defendendo a irmã, não. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Mas é culpa sua. Mas... Aí nesse caso, em relação a isso, às vezes isso pode acontecer. E aí ela vai e faz um troço desse. A gente que é crente, vou pegar o que ela disse agora há pouco. É natural, né? É natural do homem querer ver e da mulher querer mostrar. Só que assim, o homem crente, ele precisa ter a consciência de que assim, não dá para ele botar a culpa nas mulheres. Ele tem que tratar dos seus próprios olhos. Assim, se eu não guardo meus próprios olhos, eu que tome jeito e me consagre mais. Porque é o seguinte, eu vou ter que vestir todas as mulheres do mundo, do trem, do ônibus, da rua, entende? Eu não tenho como fazer isso. E aí eu vou botar esse fardo nas irmãs da minha igreja. Minha igreja tem pastor. Então, assim, o que eu tenho que fazer é tratar dos meus olhos. O que ela falou lá da dança é uma outra situação, porque é uma coisa da instituição. Agora, a roupa de cada um, vamos pegar um exemplo simples, casamento em igreja. Então, eu não sei o que tem no casamento que todo mundo, às vezes até a noiva, quer botar um certo tipo de roupa. Então, o que acontece? Como é que eu sei? Não sei, entendeu? Então, em relação a isso... Mas eu falei, me fala assim, a mãe entrou ali agora. A gente não vai ver ela entrar? Claro! Só que a gente vai ter que virar o rosto. E segurar a onda, exatamente, segurar a onda. E isso é do cara, entende? E uma outra situação, né? Até que ponto, por exemplo, vamos lá. Aí eu vou chegar, né? Vou chegar para minha esposa e falar assim: você viu? Não. Primeiro que esse negócio de você viu, eu já não acho legal para assunto nenhum. Até porque assim, eu entendo que a energia que eu vou gastar falando da vida de um de vocês, eu gasto cuidando da minha vida. Assim, raciocínio meu, eu entendo que assim, o dia que minha vida estiver ok, meu dinheiro estiver ok, minha saúde estiver ok, meu casamento, meu filho, tudo estiver ok, aí eu gasto tempo para tomar conta da vida de vocês. Mas enquanto a minha vida estiver decidida, minha igreja, tanta coisa para resolver, enquanto estiver assim, eu não vou ver nem vida de Ronaldinho. Então o que acontece? Nem de famoso, a não ser que eu ganhasse dinheiro falando da vida de famoso. Se eu fosse Sônia Abrão, Léo Dias, esse negócio assim, aí sim, o cara ganha dinheiro para falar da vida dos outros. Agora, de graça, tá maluco? Então eu não vou pegar esse assunto. Agora, se tratando de pecado, então, às vezes, né, não estou defendendo a irmã, mas assim, às vezes aquela irmã está passando por uma dificuldade, aquele marido está passando por uma dificuldade, e eu acabo criando mais dificuldade. Por quê? Porque eu alimentei na mente da minha esposa que a minha esposa não está com nada, está desvalorizada, está entendendo? Virou um jaburu, e eu estou olhando para outra irmã. Mas eu falei isso tudo para ela? Não, eu só falei de uma peça. Sim, mas agora quantas vezes eu falei para minha esposa que ela fica bem com aquela calcinha? Mas na calcinha da irmã eu falei. Percebe como é que é o negócio? Então, assim, são pequenas coisas, que é o seguinte, você disse sem dizer. E eu, no lugar da mulher do cara, eu ficaria com bronca também. Entendeu como é que é o negócio? Então, assim, eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes a gente não tratou de problemas particulares nossos e a gente projeta isso na outra pessoa. E aí é onde está a questão, né? Assim, eu penso da seguinte forma: em vez de eu ficar preocupado se a minha mulher está olhando para outro cara, eu tento dar um tapa aqui no shape para ficar um corpo razoável com um cara de 50 anos. Entende? Para ela pelo menos olhar e falar assim: não, tem muito cara de 20 anos que está mais estragado que o meu marido. Entende? Assim, eu entendo que é melhor fazer isso do que botar, né, uma venda no olho dela para ela não olhar ninguém.
eu entendo que eu tenho que ser mais gentil, mais carinhoso com ela, para ela não se deixar levar por alguém com uma fala mansa, seja na igreja, né? Ah, porque eu não estou bem no meu casamento, porque não sei o quê, essas conversas fiadas, porque você vai reparar que adultério de crente é com crente. Crente não vai para prostíbulo, crente não vai para inferninho, é tudo no Senhor. Mas fala. A problemática da igreja. Não é no Senhor, fui A irônico. problemática da igreja, eu já tinha falado no início sobre isso, que é achar que a gente é ser humano. Você entendeu antes de perguntar, vai fala. A problemática não é nem assim, acusando as irmãs. Lógico, É. o homem ele está na igreja e a irmã acha que, por exemplo, eu sou presbítero, Aham. tem diácono, tem pastor, daí vem para a igreja, não estou condenando, mas acha que o obreiro ele não é homem, deixou de ser homem. É isso aí que eu Pastor, falei. Ela virou santo, o obreiro é homem santo de Deus, mas ele não deixou de ser homem carnal. Então, se você quer. Não, eu tô rindo por causa Não, do... estou falando bem sério, né? Que é isso que acontece. E parecia que o assunto era dança, hein? Mas vai. A dança é sensual. Eu assisti um vídeo assim, sabe, porque às vezes... Gostei, Márcia. Agora você tá do jeito certo. Vá. Primeiro que essas situações que acontecem dentro da igreja, as irmãs já achavam que os pastores deveriam prestar mais atenção nisso, assim, de dar um conselho, de fazer um gabinete, de conversar. Porque muitas irmãs hoje em dia realmente não vigiam a forma de se vestir, entendeu? Usam roupas super apertadas, ocultas demais, essas coisas todas. Mas saindo dessa coisa, eu vi um vídeo assim. Eu tô rindo porque eu tô pensando na inocência dessas irmãs, mas Onde o vai. pastor estava pegando. Não tem inocência, não. Onde o pastor estava pegando, né? Aí ele falou que o tempo todo tinha uma irmã sentada assim na frente do púlpito e ela estava de perna aberta. Aham. Assim dela. E ele falou que antes dele pegar de ter a oportunidade, várias pessoas teve a oportunidade e viram essa situação, ela de perna aberta, mostrando tudo, e ninguém falou nada. E ele falou que quando deram a oportunidade a ele Pediu pra ela. pegou, e a primeira coisa que ele fez na oportunidade foi falar: ô irmã, fecha as pernas, que Ai. essa calcinha está aparecendo. Eu bati palma pra ele, adorei, sabe por quê? Porque realmente a pessoa tem que ser sincera, tem que falar, porque isso ali é falta de vergonha. Entendeu? Sabe por que as pessoas estão fazendo isso? Porque ninguém chama atenção, ninguém dá um conselho, Entendi. ninguém faz um gabinete, entendeu? Por isso que tá essa coisa, eu estava dentro da igreja, mas é verdade. Eu sou logo no rio, vou logo Aham. estar. Entendeu? Olha, acho eu que por vai exemplo... fazer Às vezes, jogar a responsabilidade do pastor é complicado. É, Entendeu? cada um. Porque a maioria das mulheres, elas são casadas, elas têm um marido. Ou seja, Não, as que fazem isso geralmente são casadas. As solteiras geralmente estão mais cobertas que as casadas. gente, todo mundo sabe. Como é que eu sei? Alguém me contou. Aí o pastor chega, aí a mulher fica com raiva, o marido fica com raiva, daqui a pouco um casal que sai da igreja, aí o pastor ofendeu, o pastor fez. Infelizmente, gente, o pastor é sempre cobrado. Eu já larguei o prego por causa de negócio de decote e eu sei o que eu passei. Eu não. Foi não. É, nisso que ele levantou, aí a parte ali ficou mais leve. Mas vai. E o pastor ensina. Pastor não. Ou seja, Não, não. o pastor, às vezes, ele tem que chamar quem? O marido, que às vezes é até um obreiro, entendeu? pode Tem ser, uma função da igreja, ele tem que chamar a menina, né? É a forma Para que sua chama esposa pra e tal. Não sei. É, geralmente mulher que se veste assim, o marido é da igreja. Entendeu? A pessoa não viu. como é Porque que se vai- não for, ele dá uma trava nela, com certeza. Até o próprio marido. É, o marido que não é crente dá trava. Até às vezes o próprio marido não se sai de casa, pode chegar a casa do marido e falar: Agora eu entendi que o problema não é a dança. O marido não tem essa Não, mas oportunidade. Foi pecado, né, pastor? Aham. tem homem que a mulher se expõe. Pra ele falar, olha como eu sou abençoado. É. Tem isso mesmo. Tem coisa que é um casal. Exatamente. Fica complicado. Então, aí é bom a gente frisar, né, em relação ao louvor e salmos, né, é bom a gente observar, né, que é o seguinte, como eu falei, eu entendo que assim, o homem de Deus, ele tem que tratar dos seus olhos, não tem outra saída. E pegando a fala da Luciene, assim, eu já tive situações de largar o prego mesmo, e você percebe nitidamente que a pessoa no domingo seguinte, ela vem só para implicar com você que falou. Tá dando para entender? E assim, e às vezes situações que vem falar diretamente contigo, e aí você tem que ficar olhando para a testa da irmã. Mais ou menos assim. Assim, é como se assim, ela sabe o que ela está causando, e eu sei o que ela está causando, entende? E assim, ninguém aqui é inocente.
Só que, por exemplo, vou lá pro púlpito, mando meu recado de novo, fica aquela guerrinha de nervo. Porque se você chega e fala diretamente, a pessoa ainda vem com aquela conversa, né, de que assim, você está olhando, você está reparando, você está não sei o que e tal. Aí, aquela questão de ser casada, o marido já fica, pô, qual é a do pastor? Até porque, por exemplo, a mulher de marido ímpio, o marido ímpio já marca logo em cima dela. Tá indo assim por quê? Tu tá indo assim para onde? Geralmente é o marido crente que dá ou uma afrouxada ou ele tem algum tipo de fantasia, eu já não sei. E aí quando, por exemplo, a gente vê algumas situações em que, como ela falou agora há pouco, nem o marido tem voz. É um lugar, é uma casa que às vezes a figura masculina é uma figura anulada. E casa onde a figura masculina é anulada, o pastor sofre. Por quê? Porque aquela mulher acha que o pastor é igual ao marido dela, acha igual ao pai dela. E aí, assim, e tu tem que dar um corte, porque senão ela quer te tratar igual trata o marido. Eu não sei explicar, já é coisa de Freud, já não tem mais a ver com Bíblia. Mas assim, rola uns lances desses, né? Assim, e a gente precisa ter cuidado, né? Porque o que acontece? A gente não pode atacar uma coisa de Deus por causa dos homens, né? E pegando a fala de um irmão aqui, que eu não vou dizer qual, mas quando a irmã está com sensualidade, né? Ela pode não estar dançando, que, né? Sabe como é que é? E assim, nesse caso, né? Eu ouvi por aqui outro dia. Então, assim, eu não sei se dá para perceber que às vezes a pessoa ela pode assim estar dentro dos parâmetros. A blusa está aqui, mas como é que é o tecido? A saia está no pé, mas como é que é o tecido? Ou pode estar de túnica, mas como é que é o olhar? Como é que é a fala? Gente, é aquele negócio assim, se você tem um pouquinho de raciocínio, você percebe e fala assim, não, ô Satanás, é tu que está aí, eu estou sabendo. Está dando para entender? É um pouquinho de percepção. Porque, por exemplo, tem muita mulher que é muito atraente, mas do jeito que ela fala contigo, não tem brecha. E tem mulher que está até meio derrubada, mas do jeito que ela fala, tu fica meio... porque a questão não é bem a aparência, a questão é o imaginário. Homem lida muito com o imaginário, tanto que você vai perceber a questão de roupa. Você vai numa loja, dependendo do corte que aquela roupa tem, o corpo da mulher fica diferente. Eu não entendo nada de costura, mas é certo isso, entende? Então eu não sei se dá para perceber que assim, o imaginário é terrível, é mais do que a beleza. Não é, mas é porque acontece, às vezes assim, a outra é top, mas do jeito que se comporta, do jeito que fala, entende? Do jeito que se veste, todo mundo diz, a irmã fulana é muito bonita, e não passa disso. A outra, do jeito que faz, a galera já faz uma gracinha, já faz uma piada, os irmãos da recepção, ô irmão fulano, perfume novo, hein? Aí, tá dando, e não vem quase de estar amarrado não, porque amarrado não tá, entendeu? E aí você vê que é o seguinte, às vezes a mulher não é nem muito bonita, mas o jeito que se comporta, fica um clima complicado, e aí eu pergunto, a questão não está necessariamente na adoração a Deus, a questão está na pessoa. E aí, se essa pessoa não for trabalhada por Deus, né, não tem pastor que faça milagre, não tem marido que faça milagre. E aí os outros crentes precisam aprender a sobreviver com esse efeito colateral, até essa pessoa cair a ficha e mudar. Não acontece com gente que bebe cachaça, com gente que fuma. Fofoqueiro é mais difícil, eu não conheço um ex-fofoqueiro. Mas o que acontece? Porque o fofoqueiro, fofoqueiro e rebelde é um pessoal que se disfarça. Então, agora a parte sexual, a parte de bebida, de cigarro, é mais fácil da gente perceber. E aí eu acredito que essa parte de roupa também, inclusive nessa questão da própria autoestima, né? Porque, como eu falei, eu não estou defendendo aqui, mas às vezes essa mulher está dando um grito do tipo assim, pô cara, só você que não vê nada, e pior que às vezes o marido está com problema mesmo, coitado. E aí nesse caso, que ele está com problema, ele não corre. Olha, às vezes, quanta coisa está acontecendo. Então, assim, gente, é um negócio de louco, mas louvor e salmo, eu vi que a gente não deve fechar salmo. O professor já está aqui? Está lá embaixo. Está lá embaixo, então. Então, vamos fechar aqui só o capítulo 3, o 4 e 5 a gente vê depois, né? O 4, perdão, a gente vê depois. E aí
Ah, não, peraí. A gente... Peraí. Deixa eu ver aqui. Não. Melhor depois mesmo, pra gente não ter problema. Vai ser melhor. E aí, a gente fechou aqui, né, a questão da teologia do louvor. Salmos nos ensina que a adoração deve ter conteúdo teológico. Foi aqui que a gente parou quando eu falei sobre educar, né? E a gente veio para a questão da dança de novo. Yeah! E aí nisso, fazer melhor. De vão para a alma. Esse livro tem auxiliado milhares, né, de cristãos. Pegar só 10 minutos do irmão. Tem auxiliado milhares de cristãos em todo o mundo a superarem suas crises, pois ele apresenta como Deus ajudou o salmista a superarem seus problemas espirituais, psicológicos, familiares e políticos. O Salmo 42 para mim é tremendo, nos meus momentos de transtorno de humor, né, aquela ideia, olha, espere em Deus, né, e assim, aquela questão de Deus estar ali com você naquele momento. E as crises, né, a fé não anula a crise, mas ela ajuda a gente a aprender com a adversidade. A questão da superação das crises, o Salmo ele apresenta a maneira como os salmistas superaram seus problemas e o aprendizado que eles obtiveram. Acontece inclusive a reedição da memória, quando Asaf, né, no Salmo 73, ele fala sobre o sentimento ruim que ele tem em relação às pessoas com dinheiro, e aí cai a ficha, ele percebe, peraí, esse pessoal tem dinheiro, mas a coisa não é bem bonita que nem aparece no Facebook não, a coisa é diferente. E aí ele vai começando a meditar, ufa, quase que meus pés escorregam. É o caso do crente, que é assim, claro, eu cansei de ser pobre, eu quero ficar rico, mas assim, se eu não ficar rico, eu pelo menos não fico naquela coisa assim, rico eu seria mais feliz e agora eu estou infeliz. Não, se botar na balança, a coisa não é bem assim, né? O artesão da psique, Deus tem seus métodos de tratar seus servos. Uma delas é o silêncio e a outra é a quietude. Então, quantas vezes Deus está calado, como aconteceu com Jó, né? Ou às vezes a gente olha, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, e a gente vai, dá uma segurada, reflete, assim por diante. A questão do bálsamo, né, para os enfermos, o salmista ele apresenta conselhos que ajudam o crente a vencer suas crises, a lidar com as suas emoções. Quantas vezes, né, às vezes a doença é um desdobramento de um problema da própria emoção. A pessoa não está bem e aquilo vai para o corpo. Ela não reclama e aquilo vai para o corpo, né, e assim por diante. A questão, né, do capítulo 5 já, o ensino dos salmos, esse livro, ele tem muito a nos ensinar sobre louvor, fé, palavra, comunhão com Deus, cuidado divino e outros temas. O poder dessa palavra, né, o salmista ele desejava contagiar todos os servos de Deus com a influência da palavra. Aquela coisa, né, de olha, vem para cá, vamos compartilhar. A lei diz isso, a lei diz isso. Capítulo 5, a lei diz isso, a lei diz isso, a lei diz isso, né? Então, semana que vem, na próxima aula, eu devo de repente gastar pelo menos uma hora ou meia hora fazendo uma recapitulação aqui com calma disso daqui, né? Antes da gente pular, até para vocês não terem problema com a prova. E aí nisso a gente verifica, né, as riquezas, né, da comunhão com Deus. Tanto, por exemplo, no caso de Asaf, como a gente falou aqui agora há pouco, em sua angústia mais profunda, Asaf reagiu e assumiu seu mal diante de Deus. A questão, né, de assim, lembra quando o salmista fala, ainda que eu ande por um vale sombrio e mortal, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a questão não é a ausência dos problemas, a questão é a presença de Deus. Deus está comigo, posso pisar uma tropa, posso saltar as muralhas, né? E isso é fantástico, né? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? Então, as pessoas se levantam, mas tropeçam e caem, né? No dia da adversidade, Ele me ocultará no recôndito. Gente, só a gente mesmo, né, para usar palavras assim, mas lá, né, dentro do seu tabernáculo, Ele vai me acolher, e Ele vai me levar sobre uma rocha, vai exaltar a minha cabeça, né? Então, por isso que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar para sempre na sua casa, na sua presença, assim por diante, né? E aí, a ascensão da vida espiritual, os salmos denominados cânticos dos degraus, eles eram cantados no templo, né? E
e nisso eles eram chamados também de salmos litúrgicos. Ele apresenta também o valor do arrependimento, né? A questão da confissão, a questão dos caminhos do Senhor, né? A valorização que Deus dá à razão humana, a reflexão, a instrução, né? Que ele deu, por exemplo, para o próprio servo Davi no Salmo 32, a proclamação e o registro dos milagres, né? Por isso que o salmista convida o povo a se lembrar das realizações do Todo-Poderoso. Vinde, adoremos e prostremo-nos, né, diante de Deus. A questão, né, do cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O Senhor, né, ele é mais temível do que todos os deuses, né? Glória e majestade estão diante dele. Então aquela ideia, né, de que assim, olha, como nós falamos aqui agora há pouco, não apenas o aspecto, né, de... Eu pensei que estava projetando aqui, tomei um susto, porque apareceu um negócio aqui que não era para vocês verem, porque senão ia parecer que eu estava dando uma pista para vocês. Mas assim, a questão, né, de a gente estar atento, né? Peraí, o Salmo, ele está ali para orientar a gente, está ali para educar a gente, está ali para informar a gente. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, mas vamos também ter conselhos sábios para a nossa vida, dicas de como viver, como é que a gente lida, como eu falei agora há pouco, com a maldade do nosso próprio coração. Isso que nós falamos aqui, a irmã, né, que quer provocar homens aos quais ela não pode satisfazer, né? O irmão que está olhando para um corpo que não é um corpo dedicado a ele, mas a outro homem. Como é que a gente lida com isso numa época tão erotizada? Então a gente tem conselhos da Bíblia para lidar com isso. Então, eu não sei se dá para perceber, são pequenas dicas, pequenos insights, pequenas orientações, que se a gente pegasse os salmos e transformássemos em música e cantássemos na igreja, não com a preocupação de rádio, porque rádio tem aquela questão comercial, o que vende, o que não vende, se é novidade ou se não é. Então, se a gente tivesse uma preocupação maior em adorar a Deus, em glorificar a Deus, né, em querer ser um crente melhor, as coisas seriam diferentes. Então, fica a dica, né, que a gente possa aprender com os salmistas, que a gente possa aprender com os salmos, e que a gente, né, possa ver no louvor uma oportunidade de ensino e de aprendizado. Tá legal, minha gente? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por esse momento que passamos aqui, obrigado pela vida de cada irmão, obrigado pela experiência que tivemos, e eu peço a Deus que tudo aquilo que falamos sirva para a nossa reflexão. Glorifica o teu próprio nome em nossas vidas, e ó Deus, abençoa a próxima aula, abençoa cada aluno, em nome de Jesus, amém. Então tá bom, beleza, minha gente, até sem ser o próximo sábado.